Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Nessa noite de hoje, com um imenso prazer, recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Isaac Demani, do Progressistas. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denis, obrigado a todos da TV Câmara, aos nossos telespectadores, uma grande alegria, mais uma vez podemos falar um pouco do nosso trabalho, trocar essas ideias e manter a nossa população informada. Vereador, o senhor vem de uma reeleição, né? Uma reeleição onde o senhor fez parte de um grupo onde já tinham muitos projetos na Câmara Municipal vindo do senhor, muitos questionamentos quanto à Prefeitura Municipal, trabalhando com muito afinco em prol da população, e um dos problemas que o senhor continua enfrentando dentro dessa nova gestão no Executivo Municipal é a questão da iluminação pública, né? Como que o senhor vê isso? Pois é, é uma situação gravíssima que revolta a nossa população e revolta com toda a legitimidade a nossa população. Nós pagamos obrigatoriamente, compulsoriamente, uma contribuição de iluminação pública que foi instituída lá atrás, em 2003, pela ex-prefeita Saudade Braga, e ela vem sendo cobrada até hoje na fatura de energia elétrica da nossa população. E assim, há um déficit muito grande por parte do poder público, eu não falo especificamente dessa gestão atual do prefeito Johnny Michael, mas das outras gestões, mas nessa gestão, que é o mandato que nós assumimos a partir de 1º de janeiro, continua-se grave essa questão da falta de manutenção nos pontos de iluminação na nossa cidade. Isso causa insegurança, isso causa irritação dos moradores, isso causa revolta porque você paga uma contribuição de iluminação pública. Numa situação terrível que nós estamos vivendo de pandemia, de escassez econômica a nível nacional. Você paga por um serviço que você não recebe e nós vemos aí algumas intervenções pontuais por parte do Poder Executivo para solucionar a substituição de alguns pontos de iluminação pública. Mas não é isso que a população quer. A população paga e paga caro por um serviço, paga uma contribuição de iluminação pública para ter de volta um serviço de iluminação pública em todo o município, não apenas em pontos direcionados. E assim, isso tem me feito refletir bastante. Eu tenho analisado possibilidades de sair em defesa da nossa população e fazendo estudos de julgados no STF a respeito da possibilidade de revogação ou suspensão da lei que instituiu a cobrança por um determinado período para poder dar uma aliviada, tanto no bolso do contribuinte que paga caro com um serviço que não tem e dar a oportunidade do Executivo gastar o que ele acumulou em todos esses anos e não prestou o serviço. Então nós temos lá, o município tem um valor considerável, que eu não tenho o total aqui comigo ainda, nós estamos aguardando a resposta no requerimento de informação, mas há um valor, há uma quantia considerável, já em caixa para o município trabalhar. Se ela tem uma quantia para trabalhar, a população não tem a necessidade de pagar, só que é lei. E eu estou terminando de elaborar um projeto de lei que vai suspender pelo período de até um ano a lei que instituiu a cobrança de iluminação pública. Vai dar aí um refrigério para a nossa população de não pagar essa contribuição, já que não há contraprestação do serviço por parte do município. E eu estudei bastante acordos do STF, até uma repercussão geral que foi analisada nesse sentido, onde ficou pacificado o vereador, o parlamentar, seja em que esfera for, ele pode legislar sobre tributação. Então isso está pacífico. E ele não está adstrito às limitações que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe, notadamente no seu artigo 14, onde você tem, para você fazer isenção ou renúncia de receitas, você tem que apontar de onde vai vir o dinheiro. O parlamentar não está preso a isso. Então eu posso, enquanto parlamentar, apresentar um projeto de lei suspendendo suspendendo a cobrança da contribuição de iluminação pública pelo prazo de um ano, que eu considero razoável, que vai dar um refrigério econômico na nossa população e vai dar oportunidade do município de gastar tudo aquilo que ele acumulou em contraprestação de serviço da nossa população. Eu não vou ser irresponsável, Denis, de propor uma lei para revogar essa contribuição, porque eu sei que o município precisa e a nossa sociedade precisa que esse serviço funcione bem. Só que ele não está funcionando. Então a suspensão pelo prazo de um ano, isso eu vou fazer, já estou terminando de preparar esse projeto de lei, vou apresentar na casa e acredito que vou ser acompanhado pelos pares.
Essa questão da iluminação pública é uma questão muito séria, vem prejudicando a cidade já há muito tempo. É uma questão que gera polêmica quanto à compra de veículos próprios para a troca de lâmpadas ou não. A compra da própria lâmpada, todo esse serviço era prestado antes pela fornecedora de energia elétrica Energisa, e aí vem uma resolução da ANEEL, parece, né, que proíbe essa prestação de serviço, né? Que na verdade essa questão dessa legalidade da proibição, eu não tenho conhecimento exato do viés que gerou isso. Eu não tenho detalhes dela também não, mas assim, na verdade, interrompeu um serviço que funcionava bem. A verdade é essa, a população pagava, mas pelo menos ela tinha a quem recorrer, você fazia a ligação lá para a Energisa, dizendo, na minha rua tem um poste que a luz queimou. Rapidamente aquela lâmpada era substituída, ou reator, o que fosse. Hoje em dia não, hoje em dia você pode pedir e não resolve. Tem ofícios no meu gabinete de determinadas comunidades, vou dar um exemplo. Comunidade do loteamento Jardim Marajói. O ofício está lá, acho que desde fevereiro desse ano, pedindo o reparo na iluminação no bairro Três Irmãos, no São Jorge, Rosa Branca, Prado, Jardim Califórnia, diversos. Eu estou dando assim, só alguns exemplos aqui que eu estou lembrando de cabeça. São pedidos que foram feitos em janeiro e fevereiro desse ano. Então aí nós estamos falando de pedidos feitos há 4, 5 meses, né? E não foram atendidos ainda. A população paga, está pagando fielmente todo mês, porque se ela não pagar, ela tem a energia dela cortada, porque a contribuição é cobrada junto com o valor da tarifa de energia, então ela tem que pagar, obrigatoriamente ela paga, só não tem a contraprestação por parte do município. Então está muito ruim, tem que se repensar isso. Então assim, isso na verdade, é um posicionamento que eu tomei em defesa da nossa população, que vai servir até de um alerta para o próprio executivo, melhorar a sua atuação nessa questão, porque a população não aguenta mais pagar contribuição de iluminação pública e ficar com as ruas escuras. E são muitas, no município inteiro. No governo passado, nós tivemos vários questionamentos sobre o aluguel de veículos para a prestação desse serviço, que realmente não dá para se dizer que era barato. Houve o aluguel do veículo, parecia um valor um pouco alto, né? Eu não sei também informar a população aqui que nos assiste qual é o custo de um veículo desse ou não, mas sendo certo de que a Prefeitura Municipal, inclusive todas as prefeituras do Brasil, elas não conseguem ficar absorvendo um número enorme de tarefas dessa forma, porque você acaba esbarrando também na lei de responsabilidade fiscal no final de todas as contas, e você provavelmente vai ultrapassar os 54% de pagamento de folha, que na verdade gera um outro problema na administração pública, que é o questionamento que muitos especialistas falam, que muitos prefeitos e todo o pessoal do executivo, governadores, se não mudarem a forma de administração e não houver a flexibilização de algumas coisas, vai simplesmente ordenar pagamento de folha e mais nada. Porque a máquina pública vai inchando, o serviço vai ficando inoperante, e aquilo, na verdade, acaba, um exemplo que a gente tem são as oficinas da Prefeitura Municipal, em Conselheiro Paulino, enfim, e qualquer outra oficina, que as vans de transporte paradas, ambulâncias paradas, o serviço se torna inoperante como um todo. E como explicar isso, o senhor sendo vereador, fiscalizador, como o senhor enxerga isso diante de um executivo que talvez não perceba a vantagem econômica em se terceirizar algumas coisas através de um bom sistema de cobrança e fiscalização, através de uma terceirização, ou que não se pode fazer confusão entre terceirizar e fazer coisas ilícitas, são coisas completamente distintas, inclusive ambas estão na lei, muito claramente. A questão de ambulâncias, compra-se ambulância, 3, 4 meses depois a ambulância é 0 km, está na oficina, com um problema e você não consegue trocar uma peça. E aí leva-se 1 ano para trocar essa peça, ou senão a gente escuta aqui dos vereadores e de muitos secretários, tive que tirar o dinheiro do bolso para consertar. Isso não é a prova da inoperância? É verdade. Assim, eu sou um defensor da terceirização. Eu acredito que o município vai funcionar muito melhor se determinados serviços que ele assume, está na sua responsabilidade, ele passar para terceiro, para uma empresa, uma ONG, seja lá o que for, feito dentro da lei, observando os princípios legais,
seja de que sistema for operar. Por exemplo, capina e limpeza, para mim o município perde, e perde muito, em ficar assumindo esse serviço de fazer capina e limpeza das nossas ruas. Terceiriza a parte de capina e limpeza das nossas ruas, de varrição, terceiriza. Vai enxugar a questão da mão de obra na lei de responsabilidade fiscal com relação àquele limite que ele tem com gasto de pessoal, com a folha de pagamento. Isso é só um exemplo. As oficinas, terceirize, não adianta. Comprou um caminhão novo, deu problema numa peça. Nós vamos comprar a peça. A garantia não cobre, um exemplo. Pronto, já se foi um caminhão que vai ficar parado ali, sabe Deus quanto tempo. Porque vai ter que fazer licitação, cotação de preço, as coisas são emperradas demais na vida escolha pública. parece que só se enxerga o volume de dinheiro. Só que na questão administrativa não dá para se pesar apenas numericamente, porque você precisa da efetividade do serviço. Eficiência é um dos princípios da administração pública. Infelizmente a administração pública peca nisso. Aí vai lá, uma oficina igual a que nós temos lá na subprefeitura de Conselheiro Paulino, que é lá que está a oficina a grande oficina. As coisas estão paradas lá e começa a fazer o quê? Aí parou outro caminhão, aí o cara vai naquele caminhão que está faltando uma pecinha, um caminhão bom, aí vai, arranca uma peça, bota no outro. Aí começa a sucatear, quando você vê, está tendo que ir para leilão um veículo praticamente novo, porque foram lá, depenaram o veículo todo para poder substituir. Cara, isso não pode acontecer, infelizmente acontece, mas é o jeito que os nossos servidores lá estão dando para poder botar a funcionar. E quando você faz essa retirada de uma peça, de um veículo, vamos pegar aqui um caminhão que custou 300 mil reais, aí você pega e faz a retirada de duas peças fundamentais para o funcionamento dele e coloca em outro para que ele funcione. Esse que teve as peças retiradas vai ficar com certeza parado por um ano no mínimo. São 300 mil reais que foram mal gastos e jogados fora, porque aquele caminhão, quando for a leilão, não vale 100, 120 mil reais ali, a pessoa não sabe nem qual é o problema, porque no leilão você não pode verificar e também não tem laudo de relatório do que está ruim, o que não está ruim. Então, na verdade, a perda de dinheiro me parece muito maior. Olhando por essa ótica, me parece muito. Não acontece a prestação, acontece a depreciação do patrimônio econômico da Prefeitura Municipal. E automaticamente ninguém é responsabilizado por isso, porque parece uma coisa que se tornou costume, uma coisa normal, mas ao invés de fazer o procedimento correto, que é comprar a peça, não, vamos retirar daquele outro veículo. Então, isso não administrativamente fere todos os princípios legais possíveis. Isso causa uma lesão ao erário. Então, assim, por isso que eu defendo a terceirização. Há muito que pode ser terceirizado no município e que se faça isso. Até porque, Denis, assim, nós temos outro problema. Eu vou voltar na questão da limpeza, na nossa capina, roçada, essas coisas assim. Nós temos funcionários em idades muito avançadas e nós temos que relevar isso. São pessoas que não aguentam um pique de trabalho de 8 horas seguidas aí debaixo de sol. A gente sabe disso, a gente é humano. Basta andar no Alberto Braun. Exatamente. Né? O que acontece? Se você terceiriza, aí sim, a contratação de pessoal vai ser a cargo da empresa terceirizada. Ela vai contratar lá de acordo com o que vai trabalhar o que foi contratado, que geralmente é 8 horas por dia, e vão trabalhar essas 8 horas. Hoje, os nossos funcionários, não estou dizendo que eles não trabalham 8 horas por dia, porque eles não querem, não. O sistema todo é horrível. O cara chega, aí tem que levar ele para tomar café no galpão dos trabalhadores. Aí dali que ele vai ser levado lá para o ponto onde ele vai começar a capina e a roçada. Aí nós estamos falando nisso, ele já chegou lá perto de 9 horas da manhã. Aí quando dá 10 e meia, 11 horas, tem que pegar esse trabalhador, levar lá no galpão para almoçar. Depois leva ele de volta lá. Aí eu já estou falando, ele já está retornando lá por perto de 1 hora da tarde. Aí quando dá 3 e meia, mais ou menos, pega os trabalhadores, leva embora para o galpão poder. Não tem como. A verdade é que isso é terrível para o município, porque o período trabalhado, na verdade, de mão de obra efetiva, vai dar aí 4 horas por dia, 5 no máximo, enquanto poderia ser 8.
horas trabalhadas se fosse numa empresa terceirizada, se fosse terceirizada. A gente também acompanha a dificuldade até de materiais, né? A gente Sim, vê ali, tem isso tudo as também. vassouras muitas vezes são adaptadas, Exatamente. não são vassouras industrializadas, normais. Não funcionam bem, os trabalhadores não têm luva, cara, direito para trabalhar, então tem que melhorar isso. Para mim, isso só vai melhorar com terceirização. Terceirizou, vai ser um grande avanço para o município, nós temos falado isso com o prefeito Johnny Mack, para poder elaborar os seus estudos lá dentro com os seus secretários, com o seu staff, para poder dar andamento nisso, porque é o caminho para poder melhorar. E agora com a compra, com a decisão do executivo de fazer a compra, por exemplo, desses caminhões aí de troca de lâmpada, que, repito aqui, não sei o orçamento desses caminhões, acaba ocorrendo o que nós estamos falando. A mão de obra especializada para se fazer isso. Vai se trabalhar com nomeação, você nomeia um engenheiro elétrico, um único engenheiro elétrico, a responsabilidade é muito grande para a cidade é enorme, e todo o pessoal de manutenção que acontecer isso. E quando você traz essa questão para dentro do Executivo Municipal, vereador, você também traz para sua responsabilidade, para a cidade, todos os encargos e danos causados por aquele, caso aconteça um acidente trabalhista, com um funcionário desse, seja ele concursado, nomeado, né? Concursado eu acho bastante difícil, porque na verdade os concursados já assumiram seus cargos com a sua pré-definição estipulada em lei, então não há o que se incluir agora troca de lâmpada onde não existia. Então, você fazendo nomeações para que isso aconteça, creio eu que o caminho seja uma reforma administrativa, talvez, para se poder fazer isso de forma legal. Se acontece um acidente com um trabalhador desse, você gera um grande problema trabalhista para a Prefeitura Municipal. E aí a gente já acompanhou isso no passado, na época de prefeitos passados, não vou citar nome aqui por uma questão de não ser deselegante, que geraram dívidas e 8 anos depois que eles saíram, vieram sentenças que oneraram e muito a folha de pagamento que a Prefeitura paga até hoje, parcelas, inclusive. Exatamente. Então, é uma tendência, a gente observa isso nessa nova gestão do prefeito Johnny Mack, de querer absorver esses serviços que, infelizmente, o município não vai dar conta, né? Um exemplo é a questão da iluminação pública, ele quer prestar o serviço pelo município. Eu não sei se ele vai conseguir prestar um bom serviço pelo município, porque nós vamos enfrentar todas essas dificuldades. Daqui a pouquinho vão começar a acontecer os problemas, que ele vai ficar travado para poder fazer manutenção no caminhão, ou até mesmo a situação da contratação de mão de obra especializada para poder executar o serviço. Outro exemplo que eu vou dar em vez de ele tentar terceirizar, ele está chamando para dentro, a questão do hospital psiquiátrico Santa Lúcia. Ali de fato, há uma lei que ela visa a implantação de casas terapêuticas e acabar com essa questão do manicômio, com a questão de humanização. Não sou contra isso nem contra a lei. Eu sou contra não haver um posicionamento por parte do Executivo de saber falar não na hora que tem que falar não. Nós tivemos aí, o Ministério Público fez uma recomendação com uma série de ameaças ali de improbidade e tal contra o prefeito. O prefeito, acho que se sentiu intimidado pelaquela recomendação, acatou essa recomendação e baixou um decreto de interdição, e onde ali, aí o Ministério Público depois disse que foi consultado informalmente se o município poderia contratar por RPA ou não, e ele disse, o Ministério Público saiu, é o que está rodando na mídia, disse que poderia, excepcionalmente. Então o RPA, que é considerado um meio de contratação ilegal, ilegítimo, foi dado ao abono, nós derrubamos o decreto aqui e a Justiça, através de uma liminar, suspendeu o nosso decreto para valer o decreto do prefeito que queria fazer a intervenção no Santa Lúcia. Mas o desembargador, ao analisar o recurso da Câmara, ele pediu esclarecimento, explicações de como o prefeito pretende assumir o hospital, a contratação dessa mão de obra especializada para tratar do hospital. Aí nós vemos aqui, o município não dá conta dos hospitais que tem. Hospital Municipal Rosertão, Hospital Maternidade. Há uma deficiência grande, nós sabemos que tem, dentro desses hospitais. Necessidade de implementações, outras de compra, aquisição de medicamento e outras coisas, que o município enfrenta dificuldade. Aí o município está em condição de assumir mais um hospital. Como vamos colocar os profissionais para trabalhar lá? Quem vai trabalhar lá? Os que estão lá não são obrigados a assinar um contrato de RPA com o município, não. Aí o município não tem condição, na minha
no meu ponto de vista, ele não tem condição de assumir mais o hospital porque ele não está cuidando bem dos que nós temos. A deficiência na área da saúde, que tem que ser, muita coisa tem que ser melhorada. Aí vai assumir mais um hospital, aí ele está jogando para dentro do município mais um problema. Até porque se trabalhar... Ele tem que saber falar não, Denis. Aí só complementando, claro. Existe um princípio constitucional que chama o princípio da reserva do possível, que nós sabemos que é uma lei, que é uma determinação de implantação de casa terapêutica, nós sabemos disso tudo. Quando coloca a faca no pescoço do prefeito, ele tem que falar assim, não posso fazer agora, não tenho condições de fazer. Vamos ajustar uma transição para 1 ano, para a gente poder operar. Tem que saber falar não. Princípio da reserva do possível, não posso fazer isso agora. Nós estamos no meio de uma pandemia, uma situação terrível que nós estamos vivendo, não está se dando conta disso, aí assume mais um hospital, não tenho condições, mas tem que saber falar não, tem que ter uma procuradoria dando respaldo para o prefeito, para poder tomar essas decisões. Não, a procuradoria do município, infelizmente, vem pecando muito nisso, é complicado. Nós estamos num período global de excepcionalidade, né? Nós estamos num período global de excepcionalidade. Essas casas terapêuticas, na verdade, não foram apontadas de que forma irão funcionar, onde irão funcionar, quantas pessoas serão abrigadas em cada uma delas, como elas serão distribuídas, porque as pessoas que têm a patologia clínica de problemas mentais, cada familiar é de uma região da cidade, pessoas também de fora da cidade. Para onde elas irão? De que forma elas irão se adaptar? Essas pessoas, claro, por motivos óbvios, elas não foram consultadas, né, por motivos de incapacidade, concordo. Só que os familiares foram. Nada. Quando você vai querer fazer uma lei, você não tem que fazer uma audiência pública. Você não cria uma audiência pública para você fazer a consulta popular. Criar, sim. A família não faz parte do tratamento do paciente. Porque essas famílias não foram ouvidas. Através de um parecer, de uma recomendação, você toma uma atitude dessa, sem laudos psiquiátricos, sem psicólogos, sem orientação de que tipo de trauma isso pode causar na cabeça do paciente, de sair de um ambiente que ele está acostumado, um ambiente onde para ele é familiar, e ser transferido para um outro ambiente, sendo que nós sabemos que para paciente que tem esse tipo de problemas mentais, um simples mudar de cor da parede já pode afetar qualquer tipo de bem-estar próprio. Então, eu entendo que a coisa é mais ampla do que apenas uma discussão de tratamento fechado ou tratamento aberto. Exatamente. A coisa é muito mais ampla. Quando o senhor fala sobre hospitais que são de responsabilidade do executivo e não estão dando conta, essas são patologias clínicas objetivas. Exatamente. Então você faz um exame laboratorial e diagnostica isso ou aquilo. Perfeito. Existe um remédio ou não existe um remédio. Quando a gente vai para a patologia clínica mental, já não existe essa exatidão. Então se trabalha muito com o tato, com o bem-estar do paciente, e essa relação é construída de forma personalíssima entre o profissional e o paciente, com o contato diário, a questão da confiança, da credibilidade, mesmo nós não sendo, eu e o senhor, a gente não tem esse conhecimento técnico, né? Mas pelo tato humano, a gente percebe que é isso que funciona, né? A questão da confiança, da credibilidade. Eu acho que, na verdade, os pacientes, um a um, deveriam passar por exames. Deveria existir todo esse tempo, esse lapso temporal que o senhor está mencionando, de um ano. Eu defendo isso. Tem que haver um planejamento, cara, para essa mudança. Isso não pode ser uma coisa assim, um decreto, vai lá, vou intervir, vou assumir tudo. Não tem. Para mim, isso foi um erro cometido. O prefeito sofreu uma pressão do Ministério Público, não soube falar não. O Ministério Público... Para o Ministério Público é fácil falar isso. Vai lá, intervém, tem que cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida mesmo. Eu não prego a anarquia, não. Sou advogado e a lei tem que ser cumprida. Mas tem que se analisar tudo. E tudo isso tem que ser analisado, você falou. Por isso tem que haver um planejamento dessa transição. Não pode ser uma ruptura bruta, como eles estão querendo fazer,
Tem que haver um planejamento. Em um planejamento, quem sabe, de 1 ano, talvez 1 ano e meio, 2, eu não sei o prazo estipulado, mas que se fizesse, então, um termo de ajustamento de conduta e o município assumisse. Não, dentro de um prazo de 1 ano ou 2, nós vamos iniciar essa transição para a gente assumir isso tudo e colocar as casas Até porque está se discutindo a legalidade ou não do cumprimento de um ato, mas não está se avaliando o bem-estar do paciente, porque Exatamente. Em momento nenhum está sendo discutido o bem-estar do paciente. A discussão ficou em torno de tratamento fechado, tratamento aberto. Ok, mas cada paciente tem um perfil. Exato. Tem que ser analisado se tem possibilidade de ficar um tratamento aberto. Tem paciente que se sente com certeza mais protegido e melhor em um ambiente fechado. Sim, quando eu digo fechado, não é fechado de restrição de recluso, porque lá dentro do Santa Lúcia as pessoas não ficam totalmente reclusas, não é isso. É que existe um muro no entorno do imóvel, onde existe uma limitação de acesso livre. Claro, existe uma limitação de acesso livre, como existe nas nossas casas também. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, os casos de Covid, houve um caso de Covid durante todo esse período da pandemia que ainda estamos vivendo. Casos de morte lá dentro? Nenhum. Casos de grave violência? Caso de fugitivo? Não houve. Então, quer dizer, o histórico que o Santa Lúcia nos traz é um histórico que a gente deve muito respeito à Clínica Santa Lúcia, né? O caso do Carnaval, onde o bloco deles vai para a rua com internos, Maluco Beleza, com internos. Nunca houve um incidente grave a ponto das pessoas falarem, poxa, não pode mais, causou problema, então aqui não. Na verdade, isso é muito importante. Eu entendo que as pessoas devem ser ouvidas, os familiares principalmente, e esse plano, com o lapso temporal dessa desconstrução do Santa Lúcia para a interdição e a prefeitura assumindo o serviço, é fundamental para que a coisa seja compreendida principalmente pelos pacientes. Eu vou repetir, pelos pacientes. A preocupação tem que ser com o paciente. E não tenho dúvida que isso de forma bem colocada, isso bem explicado, isso numa simples audiência com qualquer promotor de justiça, com clareza ele ia entender. Porque com clareza ele ia entender. Um promotor de justiça ele tem o discernimento. Ele é humano também, claro. Exatamente. Se a pessoa mostra, inclusive chamava a direção do Santa Lúcia, iam até lá, chamava a diretoria de saúde mental, da gerência de saúde mental do município, o prefeito e a procuradoria e marcava uma audiência com a promotoria. Essa mediação deveria ter sido feita. Sim, sem dúvida. Essa mediação deveria ter sido feita da maneira que está, eu considero um erro gravíssimo e as consequências vão ser ruins. Nós, infelizmente, vamos presenciar isso, porque hoje o decreto que o prefeito editou está em vigor, da intervenção de Santa Lúcia, mas ele não tomou, não adentrou ainda no serviço. Isso já se passaram já alguns dias. Eu não sei como que isso vai acontecer daqui para frente. Até porque aquele dia que houve a tentativa da intervenção, né, não dá para a gente chamar de intervenção porque foi mera tentativa, foi frustrada, numa sexta-feira, fora do horário, com toda a equipe daquela forma, uma abordagem realmente completamente, vamos dizer assim, inadequada. Exatamente. A gente pode qualificar como inadequada. Que saiu tem uma orientação, fiz o decreto, ok. Entra em consenso, liga para a direção do Santa Lúcia, marca uma reunião, ficaria muito mais... A gente vê dessa forma, a forma que foi a abordagem para a intervenção, se isso espelhar a forma de tratamento que o paciente lá dentro vai ter, a gente dá para imaginar o tipo de reação que vai sofrer um paciente desse. Não precisa acontecer como uma afronta, né? Isso pode ser mediado e deve ser mediado. Aí é o papel importante da Procuradoria do município estar fazendo esse tipo de orientação, que pode se fazer uma mediação administrativa. E por que não foi feita? Não foi. Então, assim, há muito que se melhorar no município, inclusive nessas ações, talvez pela inexperiência da nova gestão, agora há pouco mais de 5 meses que eles estão à frente do município, mas assim, tem muito a ser ajustado ainda no município. Vereador, eu quero agradecer muito a sua entrevista aqui, como sempre, o senhor é uma pessoa muito bem-vinda, um prazer enorme dialogar com o senhor, a gente conversa na frente das câmeras, fora das câmeras também. Um beijo para os seus filhos, muito carinho. Obrigado. Sei que são um orgulho da sua vida. Verdade. Né? E aí o senhor pode se despedir do pessoal de casa agora. Eu que agradeço, Denis, agradeço a toda a equipe
da TV Câmara. Agradeço a você, telespectador, que nos deu a honra aí da sua audiência, e deixar um grande abraço a todos vocês, um abraço à minha família linda, que eu amo, meus filhos, minha esposa, e um abraço especial a cada friburguense que ama essa cidade como eu e que luta para que essa cidade seja uma cidade cada dia melhor. Muito obrigado. Obrigado ao senhor pela presença, a vocês aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e até a próxima.